Até tu, Brutus. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A Prof. Jai aqui. Pessoal, hoje a gente vem para o Império Romano, parte 2, né? E a gente vai conhecer o cidadão que falou essa frase, né, mais tarde. Então vamos aqui, ó. 1. Os irmãos Gracos e a construção de um império. Então, como a gente viu no outro mapa, as terras romanas eram formadas por fazendeiros, e os irmãos Tibério e Caio Graco criaram meios para não só cuidar disso, mas para distribuir comida, que eram os cereais, e espetáculos para a plebe, conhecida como política de pão e circo. O que é essa política de pão e circo? A gente chama mais ou menos, era chamado mais ou menos ali no governo do Lula como essa política pão e circo, porque muitos acreditavam que ele só deixava o povo saciado da fome e com vários espetáculos, que a cultura ali na época do Lula, né, ficou muito forte. Então eles diziam que era política pão e circo. E daí a gente se perguntava, eu, porque eu era criança ainda nessa época, eu me perguntava, mas por que política pão e circo? E daí a gente vê aqui que foi fundada lá na Roma essa política pão e circo, né? Que era o povo estava bem alimentado e ele estava tava intertido, né? Então eles podiam fazer o que eles queriam, porque o povo estava feliz, estava com a barriguinha cheia e estava se divertindo, né? Infelizmente, Tibério pensou na plebe e não no Estado. Excluiu o seu pensamento para os patrícios. Lembra os patrícios, que eram os proprietários de fazendas e trabalhavam no Senado também, eram líderes do Senado, né? Ele foi acusado de tirania e sacrilégio, foi assassinado. Caio foi eleito tribuno, né? Trabalhou no tribunal também e cuidou das leis agrárias. Caio quis apurar irregularidades administrativas e fez com que os cavaleiros, ricos homens de negócio, tivessem cargos aos lados dos senadores. Os senadores era dos patrícios, né? Então, esses ricos homens de negócio, a gente vai ver mais tarde, daqui um pouco, daqui a alguns segundos, que esses ricos homens de negócios eram os plebeus que enriqueciam, que tinham os negócios e eles começaram a ficar muito ricos. Então eles acabaram se tornando cavaleiros, tiveram chance de trabalhar na política, né, romana. Então os plebeus nessa época enriqueceram, como a prof falou, e formaram a ordem equestre e conquistaram o direito à cidadania. Então cavaleiros, ordem equestre, né? Os cavaleiros eram as pessoas ricas e os ricos formaram a ordem equestre, né? Então, em 122 a.C., Caio foi reeleito e fundou Cartago e aceitou cidadania romana a todos os povos latinos da Península Itálica. Então, antes, quem era romano era apenas quem nascia de pais romanos e casava com pessoas romanas. Mas se você fosse, por exemplo, egípcia e casasse com um romano, você não era uma pessoa, não era um cidadão romano. Você era casada com um cidadão romano. E aqui, os povos latinos da Península Itálica acabaram, no governo de Caio, se tornando cidadãos, né, romanos. Durante o período republicano, o exército era formado de pequenos proprietários. Então, antes eram os patrícios que tinham o poder, né, que tinham soldados. E aqui, durante o período republicano, aqui em 1122, o exército era formado por pequenos proprietários, né? Aos poucos dava origem à primeira legião romana, e os combatentes se tornavam soldados. Então eles acabaram que antes os combatentes eram pessoas que trabalhavam na roça e quando tinham que lutar, lutavam. Aqui já vai se transformando, aqui eles já vão se tornando soldados. Então, qual que era o emprego deles? Eles eram soldados. O exército ficou fortalecido e houve ambição política. Caio Mário, responsável pela reforma do exército, foi eleito 6 vezes seguida. Silas, seu rival, entrou logo depois, né? Então, aqui no tempo de César. Depois de Caio Mário e Silas, César se tornou o ditador. Lembra que a prof falou que o ditador não era uma pessoa ruim,
Nessa época, o ditador era quem era aliado do povo, né? Júlio César foi eleito como cônsul em 59 a.C. e se aliou a dois generais, Pompeu e Crasso. Durante seu governo, Roma expandiu muito. Ele conquistou a Gália, que era a França, a Britânia, que é a Inglaterra, a Ásia Menor e o Egito. Essas conquistas transformaram a condição de principal general romano. Sua mais conhecida frase no Senado romano foi: Veni, vidi, vinci. Vi e venci. Como sempre vencia as lutas, César começou a ficar ambicioso e, contrariando o Senado e a tradição romana, marchou com seus soldados sobre Roma. Ao chegar em Roma, enfrentou Pompeu, que era o cunhadão dele, né? E se tornou ditador vitalício em 45 a.C. Se envolveu com Cleópatra e em 44 a.C. foi morto a facadas pelo Senado. Isso é o resumo do resumo, pessoal. O resumo super resumido de um resumo do resumo. O Júlio César, ele foi um homem muito ambicioso. E antes da prof estudar sobre ele, eu sempre achei que ele morreu jovem. Mas não, ele era bem velhão já. Ele já tinha 69 anos. Ele já era bem velho quando ele foi assassinado, tá? Ele tinha o Pompeu e o Crasso. Ele acabou... Como que ele conseguiu pegar o Egito? Porque a Cleópatra ajudou ele. Ela tinha sido expulsa pelo irmão dela e ela ajudou, né, na conquista do Egito, né? E ele conquistou a Gália, que era a França, a Britânia, que era a Inglaterra. Então ele foi muito poderoso, né? Ele foi morto a facadas em 44 a.C. E isso se tornou assim, sempre acontecia quando os senadores de Roma não gostavam de uma atitude que foi ofensiva para eles, eles se reuniam e entravam em consenso de que a melhor forma de castigar seria esse tipo de morte. Ele era morto por apunhaladas. Ele chegou na cidade, foi convocado para o centro, né? Os senadores ficaram, ele ficou no meio, os senadores fizeram um círculo em volta dele, falaram qual foi o erro dele, e o porquê que ele estava errado, e falaram que ele seria morto a facadas. Então ele acabava virando, levava uma facada, a pessoa pegava pela frente, ele foi apunhalado pelas costas, mas foi muito apunhalado na frente, olhando nos olhos dos senadores, né? E aqui ele tinha um general também, que era o Brutus. E daí, quando ele levou a última facada, que ele olhou, que era o Brutus, ele pegou e falou: Até tu, Brutus. E morreu, né? Bem feito. Eu não gostava dele, gente, né? Mas, então aqui, paz romana, Pax, né? Em 43 a.C., um novo trio, o Triunvirato, que era chamado, que antes foi o primeiro Triunvirato, foi Júlio César, Pompeu e Crasso, e agora a segunda vez foi Otávio, Marco Antônio e Lépido, veio ao poder. O Otávio mudou seu nome para César, e os senadores lhe deram o nome de Augusto, né? Por quê? Porque o César ele quis colocar porque ele tinha parentesco com o primeiro o Júlio César, né? Mais tarde a gente vai ver que muitos aderiram a esse. Para eles era um título de César, né? Quando eles se tornavam o principal comandante, eles se auto-chamavam de César, né? Porque o Júlio César, foi o primeiro a alcançar esse poder. Então, o Otávio quis colocar o seu nome de César, mas eles deram o nome dele, o Senado, né? Que ainda estava meio bravo, né? Ainda colocou o nome de Augusto, né? O Augusto tomou a política, adotou a política defensiva e protegeu a fronteira e foi chamada de paz romana, né? Ele não expandiu mais, tanto igual o Júlio César, mas ele protegeu os territórios que ele tinha, né? Augusto foi o primeiro imperador da dinastia Júlio-Claudiana, de 27 a.C. a 68 a.C., ou depois de Cristo. Acho que
É depois de Cristo, gente. Ô, professora, aqui é depois, tá? É um D. Aqui. Sucessores de Augusto e o Mare Nostrum. Então, depois da morte de Augusto, 14 depois de Cristo, Tibério foi seu sucessor. O Tibério, ele defendeu o império de povos germânicos do norte. O que quer dizer isso? Vikings, né? Ele cuidou, protegeu os povos deles, né? Os romanos dos vikings, né? Quando vocês escutam ou leem povos germânicos, ou do norte ou do sul, são vikings, tá? Depois foi Calígula, que foi assassinado aos 29 anos. Esse Calígula era um babaca, tem um filme. Não tive paciência de assistir, mas é um filme chamado Calígula, tá? Ele era um babaca. Ele fez uma nomeação do cavalo dele, o Incitatus, para o Senado. Olha que absurdo. Ele foi realmente super trouxa, assim, e ele foi matado a facadas também pelo povo ali, né? Pelos senadores, porque foi para eles uma falta de respeito enorme. E o último foi Nero, né? Meu Deus, Nero foi. Nossa, até o Tibério tava bom, o resto foi para acabar, né? O Nero, ele era super autoritário, ele fazia. Dizem que ele foi o primeiro. Lembra que a prof falou que tinha os espetáculos romanos no Coliseu, que eram jogadas férias e tal? Ele matava não só a família, mas ele matava também todo mundo. Ele fez o mártiro dos cristãos, né? Que ele perseguia os cristãos e colocava lá nos romanos, né? Lá no Coliseu para eles lutarem, né? Se teu Deus lhe ama tanto, ele te salvará, ele falava, né? Ele foi. Ele acabou morto, queimado, se eu não me engano, porque ele tacou fogo em metade de Roma. Porque ele queria refazer a Roma e daí ele tacou fogo em metade da Roma e acabou morto, queimado, né? Babaca! Então, aqui. A nova dinastia foi dos Flávios, em 69 a 96, depois de Cristo, né? Por quê? Porque a gente não tem mais aqui o AC, né? Mais tarde foi os Antoninos, 96 a 192, e por último dos Severos, 193 a 235. Até a dinastia dos Severos, que entre 27 a.C. até aqui da última dinastia, que foi 235, ficou conhecido como Alto Império Romano, onde criaram belas cidades, edifícios públicos, arquedutos e esgotos. Até hoje tem, tá lá. Até hoje você encontra os arquedutos desmontados e tal, e eles vão começar a procurar e tal. Eles vão começar a procurar lá em 1200 e lá vai pedrada, as coisas que os romanos fizeram, né? Em 1500 eles vão descobrir praticamente tudo que vai ser uma nova era, né? Então, em 202, Édito de Caracalla concedeu cidadania a todos os habitantes livres do império. Então, esse Édito de Caracalla foi um título, né? Um título, não é o nome de uma pessoa, tá? Que foi concedido para eles, né? É, é, a cidadania, né? Depois do século III, houve uma grande crise de mão de obra escrava. Porém, a expansão do cristianismo colocou à prova todos os valores romanos, pela crença em um Deus e não um imperador. Então, aqui, o Império Romano começa a cair, né? O nosso último imperador romano foi o. Ai, meu Deus, deixa eu tentar lembrar. Ai, eu esqueci. Ai, eu esqueci o nome dele. É o nome de uma cidade. Ai, Constantino. Constantino foi o último, né? Do Império dos Severos. Constantino, ele se converteu ao cristianismo, né? Mas teve uma guerra muito feia, porque mais tarde a gente vai ver, né? Na próxima aula a gente vai ver. Então, para eles era muito difícil
eles creem em um Deus, porque antes, tipo, claro, eles tinham a crença em outros deuses, só que era uma crença leviana. Eles não tinham aquilo, se eu fizer mal, Deus vai me punir. Não, se eles faziam alguma coisa errada, eles iam lá e davam oferendas para os deuses e eles escolhiam se perdoavam ou não, né? E aqui não, e tipo, os deuses não influenciavam na vida política. Aqui Deus dos cristãos já vai influenciar muito na política, né? Tanto que o imperador não vai ser a pessoa mais alta, vai ser Deus a pessoa, o ser mais alto no mundo para eles, né? Por hoje é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau.